Cara, dinheiro para mim é consequência do que você faz. E acho que ganhar dinheiro não é uma coisa difícil. Ganhar dinheiro eu acho que é uma coisa relativamente fácil, desde que aquilo que você se propõe a fazer, você se dedique demais, você trabalhe demais, você tem que ser bom e tem que gostar. Se você fizer isso tudo, naturalmente, como regra geral, as coisas vão acontecer. Aí eu vi uma história, eu seguia a vida daqueles empresários todos, e eu adorava aquilo, né, cara? Eu me espelhava em todos, eu falava, um dia eu vou chegar, eu vou chegar onde esses caras chegaram. Cada case de sucesso que eu via, cara, era aquele cara naquele momento que eu iria me espelhar. Eu nunca tive inveja, porque tem gente que se rasga quando vê o sucesso do outro, né, cara? Uhum. Eu tenho um tesão maluco, cara. Quando eu acabo de descobrir que o cara ali fez um negócio, tá ganhando pra caceta, isso me dá um tesão louco. Eu já fico doido pra largar, você já tá me contando a história do cara. Eu já quero te interromper pra voltar pra minha empresa pra trabalhar. Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui um cara que é multimilionário, multimilionário, grande amigo de um grande amigo nosso aqui, que está aqui no estúdio com a gente, o senhor Paulinho Mota está aqui, né? E hoje trouxemos, então, ele que é multiempresário e fundador do Mercado e Opinião, senhor Marcos Kenigan. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Léo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. Multiempresário pode até ser. Esse multimilionário aí ficou por sua conta. Show de bola. Marcos, vamos lá, cara. Começando aqui com a pergunta que eu começo com todo mundo. Primeiro milhão na pessoa física, com quantos anos e veio de onde? Léo, foi muito cedo. Eu comecei muito cedo minha vida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Mais ou menos ali com 17 anos eu já estava comprando e vendendo obra de arte. Depois, coisa que eu faço até hoje, por incrível que pareça, mas num ritmo menor, porque gosto do segmento, gosto de arte, né? E entrei no mercado imobiliário com mais ou menos 18 anos. Comecei administrando imóveis, depois eu administrando imóveis de terceiros, depois eu criei uma imobiliária, aluguei um prédio, aluguei um imóvel, uma salinha, no prédio mais velho de Brasília, numa área que chama Setor Comercial Sul. Aí montei uma imobiliária que começou inicialmente administrando imóveis, depois eu falei, eu quero virar vendedor de imóvel. Uhum. Aí eu fui mexer com compra e venda de imóveis de terceiros. Né? O grande pulo nosso foi quando a gente resolveu, eu tive um site, eu falei, gente, para que eu vou procurar o Léo, que tem um apartamento para vender, quando eu posso, tempo que eu vou gastar para convencer o Léo de me dar um apartamento dele para vender, esse é o mesmo tempo que eu vou gastar para convencer o construtor ABC a me passar o prédio dele inteiro com 100 apartamentos para vender. Eu vou entrar em lançamento, né? E foi aí que nós começamos. Em pouco tempo a gente adquiriu uma certa liderança no mercado imobiliário. A gente cresceu muito rápido nesse segmento imobiliário. E a partir daí foi indo. Eu sempre fui empreendedor. Então, cada dia que passa eu resolvi inventar uma história nova, um negócio novo. Uhum. Obviamente eu costumo dizer que a maior parte não deu certo. Sim. Se tivesse dado certo, eu era o Bill Gates brasileiro, né? De tanta coisa que eu já inventei, né? Mas eu acho que no final das contas, eu acho que no somatório final, dentro do que eu comecei, hoje eu estou maior do que quando eu comecei. Então eu Sim. tenho a impressão que foram mais acertos do que erros, né? Sim. Mas Legal. foi aí. Da parte imobiliária, eu fui mexer com construção civil, fiz obra para terceiros, depois eu fiz obras para aluguel, eu fiz casas populares, aí fui mexer com transportadora, fui mexer com empresas de armazenagem. Essa coisa de compra e venda de obra de arte acabou virando um portal que nós temos na internet hoje. Nós somos aqui líderes no Brasil também em consultoria de preços de obra de arte. Uhum. E há 3 anos atrás, eu criei o grupo Mercado e Opinião, que começou como um grupo de WhatsApp, uma Uhum. confraria de empresários, né, que hoje
a gente tem se destacado bastante. Eu acho que eu tenho impressão, sem falsa modéstia, que o Mercado e Opinião hoje é a mais relevante organização de empresários do Brasil. Nós somos 740 membros e todos eles, acho que praticamente sem exceção, são líderes dos seus segmentos de atuação. E hoje meu core business tem sido Mercado e Opinião. Nós temos um grupo empresarial que chama Grupo Marcos Koenig, tem um site, a gente tem até um site, ali fala um pouco da nossa história, de cada uma das minhas empresas, mas se você perguntar hoje, Marcos, qual o seu negócio? Eu vou te falar, o negócio é aquele que a gente mais gosta, né? Que mais dá prazer. Não significa que é o maior, que é o mais importante, Sim. mas é aquele que está me dando prazer de estar à frente todo dia, que é o Grupo Mercado e Opinião. Aí você pergunta, por que você tem mais prazer no Mercado e Opinião? Pela simples razão que ali eu tenho feito muitos amigos. O próprio Paulinho, que está aqui com a gente, né, Paulinho? Conheci quem me indicou o Paulinho. Falou, tem um cara, pô, sério, bacana, que vai te ajudar nessa história do Mercado de Opinião. Foi o Gustavo Caetano da Sambatec. Ah, sim, a gente falou com ele. Gustavo, por intermédio do Paulinho, inclusive. Que coincidência. E o Gustavo é um outro amigo queridíssimo, que eu também conheci por conta do Mercado de Opinião. Então, ele fez essa aproximação, houve uma empatia, e hoje nós temos feito muitos negócios juntos, eu e Paulinho. Pô, que legal. Excelente. Paulinho é um grande cara, né? Não porque ele está aqui, mas gosto muito de elogiá-lo. O Paulinho é o rei do network no Brasil. Rei do network. Sem contar que é o cara mais jeitoso, aquilo que a gente estava conversando, né? Ele te fala um não, você ainda sai rindo, né? Exatamente. Olha, inclusive, aconselho você que não assistiu o podcast com o Paulinho, Paulo Mota, rola aí no Spotify ou no YouTube para encontrar o episódio que a gente fez com o Paulinho, que foi muito legal. Mas, Marcos, vamos lá. Antes da gente entrar nessa tua história, só precisava agradecer os patrocinadores, né? São eles que estão pagando aqui. Então, produção, se puder botar na tela, temos o logo do nosso podcast. E agora temos a Movement, a nossa empresa de lançamento de curso online. Então, fazemos lançamento de curso online. Mentorias, consultorias para quem está começando. E a gente executa os lançamentos para quem já vende cursos e faz lançamentos acima de R$1 milhão. Temos também a nossa empresa de milhas, né, onde a gente tem os cursos de milhas aéreas para quem quer viajar mais, viajar de executiva, saber utilizar o cartão melhor, sala VIP, todos esses benefícios. E para os clientes de alta renda, a gente faz a gestão das milhas para maximizar o uso das milhas e poder viajar mais e viajar de graça, né, e de executiva. E temos também o nosso terceiro patrocinador, que é a Evermate, que é a plataforma de pagamentos que a gente usa nos nossos cursos e a plataforma de hospedagem, onde a gente deixa os nossos cursos. Então, te convido, você que está lançando o seu curso online, a conhecer a Evermate, que inclusive está com uma promoção de taxa zero agora, que muita gente paga até 10% de taxa. Se você quiser conhecer, pagar taxa zero, ou seja, ter um sócio a menos no seu negócio, te convido a conhecer a Evermate. Beleza? Bom, então, feito jabá, né, Marcos? Vamos... Fazer, fundamental, né? Exatamente. Alguém tem que pagar a conta. É sempre assim na nossa vida, né? Exatamente. No mínimo a gente mesmo. Que é o caso aqui. A vida do empresário é isso. Boa. Marcos, me fala uma coisa. Começando lá atrás, tu falou que começou cedo. O que tu começou a fazer? Começou a trabalhar com o quê e com quantos anos? A gente estava conversando aqui, você disse que pegou um cara muito doido que teve que fazer alguns cortes, né? Então, não sei se vai precisar fazer corte, mas foi uma coisa tão inocente. Acho que mais o primeiro grande negócio que eu falei, tô milionário, só durou 3 horas. Né? Como é que foi isso? Eu devia ter uns 14, 15 anos. E todo menino tem vontade, na minha época, na minha geração, todo menino tinha vontade de entrar em filme de 18 anos, ver um filme de sacanagem. E os filmes de sacanagem antigamente não mostrava porra nenhuma, né, cara? Mostrava o peitinho da mulher e você já ficava maluco, né, cara? Mas, enfim, eu tinha vontade de ter uma carteira de 18 anos. Aí, num dia, eu passei na frente de uma gráfica, né? Eu falei, eu vou mandar imprimir. Aí, eu criei o Centro Educacional Memphis. Mandei fazer uma carteira, mundo de carteira de estudante em branco. Eu falei, eu vou vender para os alunos todos. Mas quando ficou pronta a carteira, foi no dia, eu estudava no colégio em Brasília, Centro Educacional Nossa Senhora do Rosário, no colégio de freiras, né? E as irmãs foram vender as carteiras de estudante do colégio para os alunos. Você tinha que apresentar para ter meia entrada,
provar a idade. Antigamente acho que tinha isso, eu não sei. Hoje acho que não tem mais isso em cinema, não, né? Não, acho que ainda tem negócio de meia entrada e tal. Não, de meia entrada sim, mas você ser barrado pela idade, eu acho que não existe, né? Mas enfim, não sei te dizer, porque eu já passei dos 18, né? Mas o fato é o seguinte, nesse dia eu entrei na fila, aquela fila de 300 meninos, sei lá quantos meninos tinha ali. Aí eu comecei, gente, carteira de estudante em branco. Na época as irmãs estavam pedindo algo tipo 20 moedas da época. Não Aham. era real, era menos ainda. Era outra moeda, né? Sim. 20 moedas da época. Aí eu saí, entrei na fila e os meninos tudo com dinheiro, que os pais davam dinheiro para os meninos pagar a carteira de estudante, né? Aham. Cara, imagina aquele tanto de menino. Ninguém comprou das irmãs, né, cara? Eu vendi ali toda a minha produção, todo o meu estoque foi vendido ali em 1 hora, né? Nossa, como eu fugia no bolso, né? Obviamente, cheguei em casa feliz da vida quando eu olhei meu pai, cara, de cara emburrada. As irmãs já tinham ligado pro meu pai. Nossa. Então, meu negócio mais bem sucedido morreu no primeiro dia, né? Que meu pai me Ah, obrigou a entregar todo o dinheiro para ele e o estoque remanescente do meu negócio, que eram as demais carteiras de estudante que ainda tinham sobrado. teu pai pegou tudo ali. Pegou tudo, ainda me pôs de castigo, Porra. me obrigou a prometer que nunca mais ia fazer isso. Então, meu primeiro grande negócio foi, entre início, meio e fim, foi 3 horas, né? Então, tu vivia num governo ditatorial que teve sucesso, mas o ditador foi lá e falou: "Ó, agora é meu e tu tá de castigo aí." Mais ou menos isso, né? Mas aí foi, brincadeiras à parte, mas apesar que foi meu primeiro grande negócio bem Sim, sucedido mesmo, só durou um dia, não deu para dar continuidade, né? sim. E aí o segundo negócio que eu fiz, que eu me lembro de ter feito, foi eu estava num restaurante, foi aí que eu entrei no ramo de obra de arte. Uhum. Eu estava no restaurante e vi um quadro na parede de um artista tal, na época era um Ciron Franco, era um artista que estava começando a aparecer, hoje é um artista relativamente conhecido. Mas na época ele estava começando, início de carreira também, mas não sei porquê, não entendia nada de arte, como costumo dizer que eu não entendo até hoje. Mas não sei porquê, eu achei que ali tinha algo diferente, né? Aí eu fui numa galeria, olhei o preço, olhei tudo, fui numa galeria de arte, falei para o Marchand que eu tinha um quadro assim, 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 do artista tal, do artista Ciron, e que se ele tinha interesse em comprar, né? Que eu queria tanto. Uhum. Aí ele falou, quanto você quer? Aí tinha um outro quadro na parede que eu tinha gostado. Eu falei, eu quero esse quadro aí, mais tanto, né? Ele falou, fechado, se você aceitar esse quadro no pagamento. Eu falei, então tá bom. Eu vou trazer o quadro aqui. Nisso eu fui lá no restaurante, paguei o quadro, fui na galeria, entreguei, recebi o dinheiro, recuperei o valor do quadro e tive de lucro esse quadro que a galeria me deu, né? Foi exatamente o meu lucro. E nisso eu comecei a fazer isso. Gostei da brincadeira, fiz isso algumas vezes. E a gente vai profissionalizando, a gente vai aprendendo. Todo negócio começa de forma amadorística, sobretudo Sim, numa idade onde você não entende nada de nada, né? sim, Você é menino. sim. Mas foi assim. Depois eu entrei no mercado imobiliário, isso já veio de família, Tá. né? Isso já veio de família. Meu pai tinha alguns imóveis para administrar e queria que meu irmão mais velho fosse o cara que fosse administrar os imóveis dele. Uhum. Eu era o terceiro na linha de sucessão. O trono. E nisso, meu irmão, não quero estudar, esse não é meu negócio, não tenho vocação para isso. E eu, menino, não, eu quero. Estão pedindo para o Fernando e ele não quer, então eu quero. Tá Eu acho bobeando que, aí. eu acho que meu pai, para economizar terapeuta, né? Ele falou, deve ter virado para minha mãe e falado, bom, vamos dar para o Marcos, né? Assim já vamos desincentivar a carreira empresarial do menino logo no início, né? Porque ele está querendo, ele está se Sim. candidatando. Aí meu pai me deu, obviamente, aí eu fui. Ele pôs uma pessoa que entendia, que oficialmente era subordinada a mim, mas na prática era o cara que me ensinava a administrar aquele troço. Quando eu fiz 18 ou 19 anos, eu falei, tá na hora de ter uma carreira solo. Foi quando eu aluguei uma sala no edifício em Brasília, que chama Edifício Goiás, era uma salinha, um prédio velho. Na época, o prédio já era velho e já era o pior prédio da cidade, né? Uhum. Por incrível que pareça. E olha que Brasília é uma cidade nova. Aí montei essa imobiliária, comecei a administrar imóveis próprios, no caso
meu Do pai, teu pai. imóveis de terceiros. Eu sempre conheci muita gente, desde menino. Brasília era muito pequena, né? Então, Uhum. esse, essa história toda, a gente tinha poucos colégios, então a gente que Sim, estava lá desde o início da todo mundo se cidade, todo conhecia. mundo se conhecia. Isso foi um certo facilitador, né? Uhum. Então, comecei a administrar e lá pelas tantas eu falei, vou vender imóvel. Foi aí que foi o nosso grande pulo, né? Uhum. Então, já com 5, 6, 7, 8 anos depois, que eu já estava entrando na área imobiliária, já estava atuando na área imobiliária como vendedor, a gente já tinha uma empresa que era uma das mais relevantes, tinha meu nome, chamava Marcos Koenig Imóveis, já era uma das mais relevantes de Brasília. Era uma história engraçada, porque eu era muito menino, não tem negócio que não tem um cliente que se incomode, Sim. pode se sentir lesado, ou justamente ou injustamente, mas problemas chegam. Aí, quantas vezes aconteceu de dar algum problema com algum corretor nosso? Eu quero falar com o dono da empresa. Aí, daqui um pouco, levava o cara na minha sala, vinha aqui menino, né? 23, 24 anos. Não, eu quero falar com seu pai. Não, mas não tem meu pai aqui, o dono da empresa sou eu. Né? Porque já era uma empresa conhecida. Sim. Né? E mais ou menos nessa época, na década de 90, eu fui até capa da Veja Centro-Oeste. A jornalista Marlene Galeazzi, que é uma grande amiga, foi aí que eu a conheci, quando ela fez essa reportagem na revista Veja. Ela chamou a geração mais jovem, que estava se despontando em Brasília, alguns começando por conta própria, como eu, outros eram filhos de alguém, mas meninos trabalhadores também, né? E ela fez uma reportagem, a gente foi capa da Veja, a nova geração que vai comandar Brasília, a região Tu postou centro-oeste. isso recentemente, não postou? Postei, Ah, exatamente. eu vi. Legal. Né? E a partir daí a gente montei vários negócios, vários deram certos, vários deram errados, né? Mas eu, inclusive, me considero precursor de muita coisa. Eu acho que eu sou o cara que... Não devo ser, não, só eu que acho, né? Só eu que acho. Mas, por exemplo, eu montei, antes do advento desses portais imobiliários, eu tinha uma equipe, eu cheguei a ter 70 funcionários, que abria os jornais, na época, os classificados de jornais diariamente, né? E começava a ligar para todo mundo, quanto você quer nesse imóvel, quanto é, não sei o quê, aquela história toda. A gente fazia esse banco de dados, compilava essas informações e vendia para as imobiliárias Uhum. essas informações. Então, você chegava, hoje é fácil, você aperta um botão e sabe quanto vale aquele apartamento de 3 quartos, com tantos metros quadrados, em tal região, com tal acabamento, tal andar, nascente, poente. Tem mais ou menos uns certos critérios para você avaliar o imóvel, né? Sim. Mas na época não. Então era meu business, né? Foi Sim. um dos negócios mais bem sucedidos que eu montei. Todas as imobiliárias de Brasília, apesar que eu era concorrente deles, eles me alugavam esse sistema. Ia funcionário nosso de imobiliária em imobiliária em Brasília, na época era um disquete, né? Era um disquetezinho e atualizar o banco de dados das imobiliárias. E com essa informação nossa, muita gente, a gente descobria, o sistema começou a detectar que... Te dar um exemplo. Você chegava numa imobiliária para buscar para vender o seu imóvel, né? Ah, eu estou querendo vender meu imóvel, não sei o quê. Aí o cara olhava no próprio histórico nosso, pô, mas esse imóvel seu já foi anunciado, tem 2 anos que está sendo anunciado por esse preço, 2 anos, não, 1 ano que está sendo anunciado por esse preço. O senhor vai insistir nesse preço, eu tenho certeza que o senhor não quer baixar, né? Então eram subsídios, tanto para convencer o dono do imóvel, quanto um subsídio para o dono da imobiliária, como argumento, né? Enfim, foi um sucesso. Aí veio a internet. Quem tinha desenvolvido o software era meu irmão, esse que não queria trabalhar de jeito nenhum com meu pai, né? E ele era um cara difícil, filósofo. Meu irmão era filósofo. Teu irmão é filósofo. É até hoje, né? E, enfim, eu comecei a ter tanto problema que eu falei, eu vou preferir perder o negócio do que dar continuidade. Mas foi isso que aconteceu quando veio a internet, né?
Aí eu tinha que fazer tantas alterações no sistema. Nesse meio do caminho, eu já estava com outros negócios também, não sei mais o quê. E por alguma bobeira minha, eu resolvi parar com isso, né? E fui tocar outros negócios que eu achava que podia ser mais interessante naquele momento. Sim. Enfim, a vida foi indo. Montei consultora, fechei consultora, construí tipos de produtos, depois construí outros tipos de produtos. A minha imobiliária, depois, um grupo de empresas se reuniram e foi aberto capital em bolsa. Esse grupo imobiliário hoje se chama Brasil Brokers. A gente fez parte dessa história, né? Depois que é gigante, né? Brasil Brokers, você tem a impressão que ainda é o maior grupo imobiliário nacional, né? Mas eu saí da parte executiva do grupo, se não me engano, em 2011. Aí fui tocar, continuei tocando os negócios que eu já tinha, que deram certo, que se pagavam, né? Outros não, aquilo que eu te falei, abre, fecha. Sim. Nossa vida é assim, né? Não tem certeza do sucesso nunca. Aí fui mexer com o meu filho, tinha chegado de viagem, tinha morado fora do Brasil e já estava muito forte lá, self-storage. Aí eu tinha um prédio gigante lá em Brasília, fechado há anos, que eu não sabia se emprestava, se dava, se alugava, o que eu fazia. E o tempo foi indo. César chegou de viagem e falou, pai, por que a gente não monta um self-storage? Eu falei, fechado, vamos montar. Aí montamos, foi um sucesso. Depois montamos o segundo, depois montamos o terceiro, depois montamos o quarto, depois montamos o quinto. Foi indo, né? E viramos, e somos hoje, a Show Self-Storage hoje é a líder absoluta no Distrito Federal na área de self-storage. E hoje quem está tocando esse business é meu filho. Né? O meu core business hoje tem sido o Grupo Mercado e Opinião. Apesar que o nosso grupo empresarial, como eu te falei, chama Grupo Marcos Kennigan. Isso. E o Mercado Opinião, fala pra gente, para quem não conhece, começou como um grupo de WhatsApp, é uma fraternidade, como é que funciona? Começou na pandemia, né, como um grupo de WhatsApp. Né? Eu liguei para alguns empresários, conhecidos, e a gente falando para montar um grupo de WhatsApp, para a gente discutir tudo aquilo que impactava nos nossos negócios. De um modo geral, nós somos a última instância nas nossas empresas. Funcionário, quando não consegue resolver o assunto, ele chega para e agora, chefe, como é que resolve isso? E nem sempre a gente sabe também. A gente está aprendendo todo dia também. A gente é pego de surpresa também. Pô, e agora? Como é que sai dessa, né? Às vezes você pode falar, porra, eu te pago para você resolver problema. Se eu soubesse fazer, eu não te contratava. Mas tem hora que a gente não dá para falar isso, né? Aí eu falei, pô, vamos montar um grupo só de... Foi a fala de todo empresário. Todo empresário quer falar. Aí liguei para um, liguei para outro, e de repente nós tínhamos 80 empresários nesse grupo de WhatsApp, e empresários absolutamente relevantes. Sim. Né, dos maiores empresários brasileiros. Marcos, como é que você conhecia esse pessoal todo? Alguns eu conhecia, outros vieram indicados, outros foi na cara de pau mesmo. E esse business meu de arte, ele me fez conhecer grandes empresários nacionais. Então, os primeiros 80 membros do Grupo Mercado e Opinião, né, foi eu ligando. Mas hoje nós somos 740 membros. Viramos uma organização hoje de empresários para mobilizar esse pessoal, para manter esse pessoal todo engajado, né? Grandes empresários. Eu comecei a sentir necessidade de sair dessa história de grupo, de WhatsApp. Aí começamos a fazer lives, depois acabou a pandemia, eventos pessoais, presenciais, né? Eventos presenciais, daqui um pouco empresários começam a nos pedir para reunir empresários, daqui um pouco um liga, vamos fazer uma história aqui, vamos nos reunir para jantar ali. E nisso o Grupo Mercado e Opinião está crescendo de forma exponencial. Está me dando muito orgulho, né? Porque eu considero que o Mercado e Opinião é um grupo de amigos, né? Então tem feito tantos amigos. Eu acho que eu fiz, nesses 3 anos, eu conheci pelo menos umas 800 pessoas, que são os nossos membros hoje. Converso com cada um, ninguém entra no Grupo Mercado e Opinião sem antes eu conversar.
né? Legal. Empresário que me responde por WhatsApp, não, pode colocar meu nome, eu já conheço o seu grupo. Falei, não, vamos conversar, porque eu quero te conhecer primeiro. Eu tenho que gostar da pessoa, e já aconteceu de eu conversar com a pessoa querer entrar, eu conversar com a pessoa, e depois eu me fazer de morto e não colocar a pessoa no grupo. Né? Porque não houve empatia no telefone. E não faz sentido, né? Vai ser uma pessoa... Eu costumo dizer que é um grupo de amigos, né? Uhum. Teve até um episódio, bom, não vou contar do episódio. Bom, teve um cara do grupo. Não precisa falar nomes. Não vou falar, não. Tem um grande empresário do grupo, líder absoluto no segmento dele no Brasil. Né? Ele não seguia as regras do grupo de jeito nenhum, isso no grupo de WhatsApp dos empresários. E sempre falando de política. Né? Sempre falando de política, politizando. Mas política está ligado aos nossos negócios. Não tem a menor dúvida que política está ligado aos nossos negócios. Mas eu não preciso falar que Lula é ladrão, que Bolsonaro é miliciano ou vice-versa. Se quiser falar que determinada medida provisória de tal governo nos prejudicou, nos beneficiou, ok. Você não está politizando. Uhum. Mas você chamar o Bolsonaro de ladrão ou o Lula de ladrão, você está politizando. Sim. Né? E ele definitivamente não cumpria as regras do grupo. Aí um dia chegou num ponto tal que um dos nossos conselheiros, a gente cresceu de tal forma que a gente tem hoje conselheiros, né, dentro do grupo. Você tem para lidar com esse pessoal. Sim. São pessoas muito importantes, grandes empresários, compliance, governança, empresas de capital aberto. Sabe? A gente tem que ter essa preocupação o tempo todo. Sim, não só com quem nós estamos aceitando no grupo, como o que pode ser falado lá dentro, o que não pode, né? Aí, esse empresário não seguia as regras, um dos conselheiros expulsou ele do grupo, sem me consultar. Falei, eu não vou passar por cima de conselho. Se eu for para passar por cima do conselho, não justifica ter um conselho, né? Aí esse empresário me bloqueou, virou meu inimigo. Aí um dia o pessoal virou, pô, Marco, então vamos criar um grupo de WhatsApp dos mesmos empresários do mercado de opinião, que eu chamo grupo de maluco, né? Onde ali vale tudo. Pode falar o que vocês quiserem, podem se matar, pode formar times e podem times se matem, né? Pode falar de política, pode xingar Bolsonaro, pode xingar Lula, não é problema meu. Sim. Quem quiser entrar ali é maior e vacinado que arque com as consequências. Né? Enfim, aí criamos esse grupo que chama Meu Brasil. Meu é um trocadilho de mercado e opinião. Meu, M-E-O, Meu Brasil, né? E ali o pessoal, pô, Marcos, põe o tal empresário de volta, ele é polêmico, ele é bom. Eu falei, olha, eu não consigo colocar ele de volta, né? O cara bloqueou. O cara me bloqueou. Se você quiser, eu te nomeio como administrador, você convida. Sim. Né? Aí eu pus o cara como administrador, ele pôs o empresário de volta. Eu vou chamar o empresário de José. Aí quando o José entrou no grupo, eu falei, ô José, seja bem-vindo a esse grupo, aqui você pode falar o que você quiser, aqui o tema é livre, né? Aí ele falou, pode falar o que quiser? Eu falei, pode. Você é um babaca. Ele não seguia regra de jeito nenhum, ninguém controla ele. É um empresário que todos vocês aqui conhecem e muito bem. Né? Depois no privado eu conto. Eu quero saber. Mas aí eu ainda ri, falei, não vou ficar batendo boca com ninguém. Né? Claro. Eu kkkk, realmente aqui vale tudo, inclusive me chamar de babaca, mas eu não sabia que você ia entrar com os pés, com os dois pés no meu peito, né? Sim. Eu não gosto de você, que isso fique claro. Caraca. Aí eu falei, bom, agora você mexeu comigo. Enquanto você está me chamando de babaca, não tem problema não. Mas isso aqui é um grupo de amigos. Então, se você aí tirou não gosta, o cara de novo. Agora quem vai te tirar sou eu. Tirei o cara. Esse cara tem até medo de chegar perto dele em Brasília. Ele mora em Brasília, hein? Já deu outra dica aí. Grande empresário nacional que mora em Brasília. Líder de segmento. Mas, enfim... Né? Hoje, se eu trombar com ele no meio da rua, do jeito que ele é incontrolável, eu acho que ele vai me bater. Foi expulso a segunda vez, né? Mas tem tantas histórias interessantes. Mas eu costumo dizer que o Grupo Mercado de Opinião é um grupo de amigos. Sim. Então eu tenho que ter empatia. Se eu não gostar do empresário... Não faz sentido. Não faz o menor sentido estar o cara lá dentro. Não tem interesse nenhum em nenhum dos nossos membros, a não ser de ser amigo deles. Sim. Estar junto com eles, recebê-los no jantar, recebê-los no almoço, no café da manhã, encontrar, vamos viajar esse final de semana para tal lugar. Outro dia reunimos um grupo de empresários, fomos para Campos do Jordão.
Legal. Esse é o meu interesse no mercado de opinião. Mas, claro, está virando um business, até porque, para manter, foi o que eu falei, para manter esse pessoal engajado, você tem que oferecer coisas bacanas todos os dias. Eles são muito Experiências. ocupados, conhecem de tudo. Então, para você segurar essa turma dentro de um grupo, de uma congregação, de uma organização, você tem que sempre fazer coisas mais bacanas, você Uhum. tem que surpreender o tempo todo, né? Sim. E para que você consiga fazer isso, acaba que tem que ser um business, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Marcos, falando um pouco mais sobre dinheiro agora, né? Que é o objetivo desse podcast. O que é dinheiro para ti? Cara, o dinheiro para mim é consequência do que você faz. Dinheiro para mim é consequência do que você faz. E acho que ganhar dinheiro não é uma coisa difícil. Não que eu seja esse multimilionário que você falou, porque eu não sou, tá? Mas ganhar dinheiro eu acho que é uma coisa relativamente fácil, desde que aquilo que você se propõe a fazer, você se dedique demais, você trabalhe demais, você tem que ser bom e tem que gostar. Se você fizer isso tudo, naturalmente, como regra geral, as coisas vão acontecer a Uhum. seu favor. O dinheiro é a consequência, Uhum. né? Entendi. Então, E para agora quero entender um pouco mais sobre o teu modelo mental, sobre a tua criação. Vou fazer algumas perguntas mais lá do começo. Os teus pais, eles faziam o quê? Eram empresários, meu empreendedores? pai, meu pai se formou em engenharia civil na UFMG, chegou em Brasília em 59 para conhecer a sede da Nova ACAP, que era a companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, Uhum. né? Na época, o presidente da Nova ACAP equivalia ao prefeito da cidade, até porque Sim. Brasília não tem prefeitura. Ao contrário dos outros estados, só existe o estado, não Uhum. existe uma prefeitura. E ali, se não me engano, foi o próprio Israel Pinheiro que viu aquele menino recém-formado. Israel Pinheiro era o presidente da Nova ACAP. Uhum. Aí ele foi lá se apresentar. Aí, você sabe fazer medição? Meu pai falou, sei. Então, ó, nós estamos construindo o aeroporto da cidade, você vai lá fazer uma medição, que nós estamos fazer uma medição lá urgente e não tem engenheiro. Era tanta obra que, naquele momento, não tinha gente disponível. Né? O Brasil era um canteiro imenso de obra. Uhum. Meu pai foi lá, fez a medição, já foi contratado Uhum. pela Nova ACAP, e a partir daí nunca mais saiu de Brasília. Nesse meio do caminho, ele montou alguns negócios, como todo empresário, uns deram certo, outros não. Depois ele montou uma consultora, ele virou sócio de uma consultora. Depois ele saiu dessa sociedade, montou outra consultora e sempre foi empresário. Desde que eu já me entendia por gente, meu pai já era empresário, nunca foi funcionário público, nós não temos funcionário público. Não tínhamos até o momento, durante muitos anos, funcionário público na família. A gente Uhum. vem realmente de uma família de empreendedores, de Sim. empresários. Né? Esse Tá. é o que meu E pai o fazia. que tu ouvia dentro de casa sobre dinheiro? Cara, dinheiro pra gente, a gente sempre escutou que dinheiro era muito bacana. Aquele papo, eu sou pobre, mas sou honesto. Porra, desde quando o rico é desonesto, pô? Só porque você é rico você é desonesto? Não existe isso. E a gente conviveu com isso, que desde que o dinheiro fosse feito de forma honesta, trabalhando, era motivo de orgulho, né? Uhum. E a gente aprendeu também que, cara, eu ficava louco para chegar segunda-feira. Para mim, para todo mundo, o melhor dia da semana é sexta, que chegou o final de semana. Uhum. Para mim, cada sexta-feira, durante muitos anos, foi putz grila. Chegou sexta-feira, agora só Uhum. segunda eu começo de novo, né? Então, eu, meus irmãos, foi o que meu pai ensinou pra gente, né? A gente sempre teve essa mentalidade, né? De que só mesmo com trabalho. Não tem outro jeito, cara. Não tem outro jeito de você ganhar dinheiro. 10% é ideia, é determinação. Se bem que determinação faz o trabalho, a transpiração. Cara, 90% é trabalhar de domingo a domingo. Uhum. Resumindo, dessa forma. E foi assim que nós aprendemos. Não tem outro jeito. Ou roubando ou trabalhando muito. Como eu não sei roubar, o jeito foi Vai ter trabalhar. que ser trabalhar. É. Legal. Marcos, e
quais foram as pessoas que mais te ajudaram nessa tua caminhada? Por incrível que pareça, meu pai me ajudou muito. Os primeiros imóveis, te contei a história da minha imobiliária, saiu com ele. Algumas épocas, a gente que é empresário, aquilo que eu te falei, empresário tem altos e baixos. Uhum. Já teve algum momento que meu pai precisou me ajudar. Nós tivemos um desvio imenso numa das nossas empresas, de um diretor meu, né? E nessa época eu corri o risco de ficar inadimplente e dar cano na praça, né? Foi nessa época que meu pai chegou e realmente me ajudou muito. Foi um apoio fundamental para me sair daquela história. Então, meu pai sempre nos ajudou muito também. Mas a segunda pessoa que mais me ajudou fui eu mesmo, cara. Cara, era acordando todo dia cedo, 7 horas da manhã, abrindo minha empresa. Na época que não tinha computador, eu ali como... Era datilógrafo, não era nem digitador não, meu amigo. Eu vendia um imóvel, eu ali com, meu, com a minha datilografia, eu rodava um contrato, né? Quantas vezes eu cheguei na minha empresa às 7 horas da manhã e saía 3 horas da manhã do dia seguinte, namorando. Nossa, eu era apaixonado por uma moça. Essa moça, a gente saía, eu saía da empresa às 7 horas da noite, ia buscar ela em casa. Às vezes eu ficava namorando com ela até 4 horas da manhã, eu falei, não dá para ir para casa dormir, eu tenho que abrir a empresa. Então eu já ia de volta para a empresa, né? A vida é isso, cara. Muito bom, muito bom. Pô, trabalho. Trabalho, não tem outro jeito, cara, não tem outro jeito. Não conheço outro jeito de ganhar dinheiro a não ser trabalhando e gostando do que você faz. Porque não adianta nada você trabalhar pra cacete se você não gostar do que você faz. Porque se você não gostar do que você faz, você não vai querer ser o melhor naquilo. Uhum. Aí sim, você vai ter um business só por dinheiro. E quando você tem um business só para ganhar dinheiro, as coisas não viram. Não sei por que as coisas não viram. Você não vai ter vontade de se dedicar, de focar, de melhorar. Uhum. Né? Sim. Então você tem que gostar muito. Sim. E, Marcos, na tua trajetória, teve alguém ou algumas pessoas que tu olhava como modelo, sei lá, empresários, pessoas que tu olhava, putz, quero seguir nessa direção? Uma pessoa específica não. Eu olhava um bilionário, um milionário, né? Uhum. E cada milionário que eu conhecia, cada bilionário que eu lia na época tinha a revista Visão, tinha um jornal que chamava Gazeta Mercantil. Uhum. Aí eu via uma história, eu seguia a vida daqueles empresários todos, e eu adorava aquilo, né, cara? Eu me espelhava em todos, eu falava, um dia eu vou chegar onde esses caras chegaram. Cada case de sucesso que eu via, cara, era aquele cara naquele momento que eu iria me espelhar. Uhum. Nunca tive inveja, porque tem gente que se rasga quando vê o sucesso do outro, né, cara? Uhum. Eu tenho um tesão maluco, cara, quando eu acabo de descobrir que o cara ali fez um negócio, tá ganhando pra caceta, isso me dá um tesão louco. Eu já fico doido pra largar, você já tá me contando a história do cara, eu já quero te interromper pra voltar pra minha empresa pra trabalhar, pra tentar fazer o que o cara fez. E tem gente que se rasga de inveja, né, cara? O meu não. Eu fico louco com o sucesso dos outros. Né? Muito bom, muito bom. Cara, eu sou muito assim, pra mim, e é uma coisa que funciona muito. Eu sinto raiva. Mas raiva no sentido de, cara, como é que esse cara fez isso? Ele conseguiu, pô, eu também consigo. Mas a raiva te move pra você falar, agora eu vou trabalhar hoje dobrado. Exatamente, vou ficar aqui trabalhando. Exatamente. Pô. Não no sentido de, não, tenho raiva que o cara não tenha. Você tem raiva de você mesmo que tá trabalhando, que podia estar trabalhando mais. Exatamente. Mas você fica feliz com o sucesso dele. Exatamente. E eu acho que isso é fundamental. Você tem que gostar do sucesso também. Para você ter sucesso, você tem que gostar do sucesso. Quando você começa a ter inveja do sucesso de alguém, cara, você pensa muito pequeno. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que pensar sempre grande na sua vida. Muito bom, cara. Tem uns chavões, né? Até... não, trabalho que dá para pensar grande é o mesmo trabalho que dá para pensar pequeno. Mas você sabe que esses chavões são... No final é verdade. No final é verdade, é isso mesmo, o trabalho é o mesmo. É igual azarar a mulher, pô. Você vai na boate, pô, tem a mais ou menos e tem a mais linda, cara. A vida inteira eu fui na mais linda, né? Não sei se era necessidade de autoafirmação, que porra era aquela. Mas na minha cabeça era o seguinte, bichão. Porra, o trabalho vai ser o mesmo. E ainda pensava, a mais linda, os caras têm medo.
Vai ter menos mas concorrência. vai ter menos concorrência, cara. Eu pensava isso, né? E também não bebia, não. Eu sempre via meus amigos enchendo a lata pra azarar a mulher. Eu falava, não, tem que ficar sóbrio pro meu raciocínio ser mais rápido que o dela. Então, quando eu queria azarar alguém, eu não bebia. Boa, muito bom, muito bom. Marcos, e falando falou da tua história, e tu falou também que não foi um crescimento reto, teve muitos altos e baixos, né? Tu falou Até muito, tô rico, hoje. tô pobre. É muito difícil o crescimento reto. Eu não conheço, cara. Até os grandes grupos nacionais, quantas histórias você vê aí. O cara já é líder absoluto do segmento dele, já fatura não sei quantos bilhões e entra em recuperação judicial. Daqui um pouco sai da recuperação judicial. Daqui um pouco entra de novo. Você vê isso o tempo todo. Não tem como. É muito difícil num país como o nosso, de insegurança jurídica, de períodos inflacionários, de altos e baixos, o seu negócio ser sempre numa crescente. Eu acho muito difícil. Sempre acontece alguma história no meio do caminho. Com poucas exceções. Eu conheço histórias de empresas que, do zero ao topo, numa trajetória única. Ok, mas isso é exceção. Exceção. Sim. Não E é qual regra. que foi o maior tombo que tu tomou, o que mais te impactou, assim? Cara, o maior tombo que eu tomei foi nessa época. Ele só não me impactou tanto, porque, como eu disse, meu pai me ajudou muito. Eu consegui sair daquele perrengue com a ajuda do meu pai. Né? Aquele foi o maior tombo, né? O resto, não. Engraçado, eu sempre tive para mim, e é verdade, na minha vida, toda vez que eu levei uma porrada, logo em seguida, acontecia uma coisa boa. Na hora que eu sentia, eu falei, pô, fudeu, vai dar merda. Acontecia uma coisa boa. Não sei se essa mentalidade positiva atraía, mas eu acho que não. Eu acho que esse negócio de mentalidade... Aí sim é um chavão que não ajuda tanto, não, cara. Eu acho que o que ajudava mesmo é você. É você estar trabalhando, produzindo, criando, pensando, inovando. Então, todo dia surgem naturalmente coisas boas. Então, quando apareceu uma coisa ruim, mas já está surgindo uma coisa boa também, fruto do seu trabalho. Né? Tem um pessoal que fala assim, pô, eu trabalho de domingo a domingo, não sei mais o quê, 18 horas por dia, então eu acabei tendo sorte. Né? Você conhece, você já deve ter escutado falar isso. Né? É mais ou menos nessa linha. Boa, boa. Marcos, qual foi a principal virada de chave que tu teve para chegar onde tu chegou? Cara, aí sim, virada de chave. Confesso que engraçado, eu não tive virada de chave. Ao mesmo tempo, eu fui pioneiro em muitos segmentos. Eu te contei dessa questão do mercado imobiliário, dessa empresa de tecnologia que eu montei, Sim. que eu alugava, que eu vendia as informações. Né? Depois eu fui pioneiro aqui no Brasil. Tinha até um outro cara que fazia isso também, mas ele fazia de forma impressa, sem fotografia. Eu fui pioneiro, e é um business que nós temos até hoje. Comecei a fazer pesquisas, eu sempre colecionei obra de arte também. Comecei a ganhar dinheiro cedo, gostei do ramo, aí comecei a colecionar. Aí eu criei um sistema que pesquisava preços de obra de arte no Brasil todo. E esse sistema começou a rodar na internet e, de novo, nós somos pioneiros. Ali a gente publicava foto, preço, que leilão, né? Que leilão aquela obra saiu, a quanto vale quadro determinado artista. Eu queria entrar numa galeria, alguém me perguntasse, alguém me oferecesse um determinado quadro de tal artista por tantos mil reais, eu queria saber se aquilo estava caro ou barato. Então eu tinha já um sistema no início da internet, já rodando na internet, já era um site, já rodava na internet para eu consultar. Só que esse site era aberto. Tu fez para ti. Eu fiz para mim. Daqui um dia eu viro para o programador, vem cá, eu quero começar a saber se tem gente visitando esse site também. Um dia nós entramos, tinha 3.000 pessoas online. Que isso? Eu falei, opa, tem outro business aí. Na hora eu falei, vou cobrar para o sujeito acessar. Mas a gente foi pioneiro. Não é um grande negócio, até hoje não é um grande negócio nosso. Mas é um negócio que me dá um tesão maluco, porque eu gosto
Me dá prazer mexer com a arte, né? Mas nós somos pioneiros nesse segmento também. Na minha área imobiliária, sabe? Nós somos pioneiros em diversos segmentos em Brasília, até por falta de alternativa, que quando eu entrei no mercado imobiliário, né, já tinha os grandes players do mercado, as grandes imobiliárias, né, e os grandes clientes estavam na mão dessas empresas. Uhum. Eu falei, eu vou ter que explorar aqui segmentos inexplorados, né, Uhum. no mercado imobiliário. Aí eu comecei a entrar em regiões que os grandes players não queriam entrar e olhava, as grandes imobiliárias não queriam, né? Tinha um consultor construindo ali numa areazinha que ninguém queria. Eu falei, eu vou colar nesse consultor, porque ele, se um dia crescer, eu tô junto. Uhum. Então não houve. Eu acho que por falta de alternativa, eu fui criando nichos, aprendi a trabalhar com nicho, e eu acho que o nosso sucesso veio nisso, tentando entrar em áreas pouco exploradas. O próprio self-storage, quando eu montei meu self-storage, primeiro self-storage, tinha 2 em Brasília. E uma cidade rica como Brasília, de 4 milhões de habitantes, só 2. Sim. Tem bairro aqui em São Paulo que tem 5 um do lado do outro. Né? Uhum. E não vem me falar que esse bairro de São Paulo tem uma renda per capita maior do que Brasília, porque não tem. Sim. Que tem mais gente que uma cidade de 4 milhões de habitantes, que não tem. Sim. Então eu falei, tem mercado, né? Sim. Então, aí entramos em self-storage, demos sorte também, a gente tá falando de sorte aqui, isso é sorte, né? E às vezes a gente confunde o que é sorte, o que é conhecimento de mercado, enfim. Sim. Mas não teve uma virada, não. Foi indo, tudo meu foi indo devagarzinho, né? E tu lê muito, Marcos? Leio, estuda? leio. Desde menino, sempre li muito, sempre estudei muito, né? Sempre achei gostoso ler, até para bater papo. Uhum. Sabe? Queria sentar com você, queria ter assunto. E como empresário também, você tem que saber tudo que está acontecendo. Então eu lia na época a Gazeta Mercantil, lia a Revista Exame, Revista Isto É, Revista Veja, tinha a Revista Visão na época. Uhum. E eu criei esse hábito de leitura, né? E eu aprendi o seguinte, quando você tem muita informação, você consegue se deparar com problemas que muitas vezes você não sabe a solução. Você nunca se deparou com aquele problema, você não sabe a solução. Uhum. Mas você tem tanta informação, às vezes de coisa que não tem nada a ver com aquele problema. Mas esse conjunto de informações que você tem te faz ter um raciocínio lógico para você conseguir resolver um problema que você nunca se deparou com ele. Uhum. Então eu gosto muito da leitura. Boa. E demais. E até hoje. Tu é formado? Eu me formei em economia, nunca economia. exerci, né? Sim. Nunca exerci diretamente, nunca fui um economista. Eu comecei como empresário com 18 anos e de lá para cá nunca mais deixei de ser empresário, né? E acho que não vou deixar de ser empresário nunca. Eu não tenho jeito para trabalhar para ninguém. Sim. Não dá, né? Não consigo. Não dá. Marcos, o que um milionário, ou seja, o cara que tem pelo menos 1 milhão na conta ali, milionário, sabe que um não milionário não sabe? Bom, dependendo do milionário, o que o milionário sabe que o não milionário? O cara que não chegou lá. O cara que já chegou lá sabe, o cara que não chegou lá. Não milionário, eu acho que o milionário sabe que trabalhando pra caceta dá resultado. E eu acho que o não milionário acha que não adianta trabalhar porque eu não vou conseguir chegar lá. Eu acho que é isso. Eu acho que é a principal informação. É claro que tem muita coisa. Sabe? O milionário tem muita informação, o milionário vai atrás de muita informação, né? E o não milionário abre o jornal e vai direto para os classificados. O não milionário vai direto para ver se o Flamengo ganhou do Fluminense. O milionário acorda de manhã, vai primeiro abrir o Valor Econômico, para depois ver a parte de esportes do jornal, né? Eu tenho a impressão que é isso. Bom. Informações e vontade de fazer. E o não milionário, e o milionário sabe que tem que fazer, tem que correr atrás. Não tem outro jeito. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Marcos, antes da gente chegar na nossa última pergunta, que é muito importante, já estamos quase 1 hora aqui, foi muita história, muitos aprendizados. Cara, eu queria ler aqui as coisas que eu anotei, porque eu sempre incentivo o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, a anotar também as coisas que mais marcaram, porque senão só leu, ouviu, passou 5 minutos e esqueceu, né? Então tem que anotar, reler
e aplicar também. Então, eu vou ler as coisas que eu anotei. Cuidado com essas perguntas, nós não combinamos pergunta e resposta aqui não, hein? Não, com ninguém. Eu não. Não, você pode até fazer. Às vezes vai me pegar de surpresa, não sei o que responder, né, Paulinho? Não, agora eu vou ler as coisas que eu anotei de ti, do legal. que tu falou, e aí depois a gente tem a pergunta final. Perfeito. Beleza? Cara, a primeira coisa que tu falou que me marcou foi o lance de... Eu anotei aqui como conseguir um apartamento ou conseguir um prédio. Foi o que tu falou. Pô, por que eu vou falar com o Léo para eu conseguir um apartamento se o mesmo tempo que eu vou levar, a mesma energia que eu vou gastar, é a energia que eu vou falar com uma consultora para conseguir um prédio? Exatamente. Isso, para mim, é um dos segredos de milionário, porque é a otimização total do tempo, de energia, de networking. Gostei muito. Segundo ponto, realmente tu começou a trabalhar muito cedo e fez quase de tudo, fez muita coisa. Aí tu falou também, fez mais coisa que deu errado do que deu certo. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, fiz uma coisa, não deu certo, fracassei. Não, cara, as pessoas de sucesso, a maioria das vezes, tirando Bill Gates, como tu falou, a maioria das vezes vão fazer mais coisas que dão errado do que dão certo, mas as coisas que dão certo explodem. Exatamente. Tu falou também sobre o lance do negócio de arte, e aí eu anotei aqui como assim, o negócio de arte é igual a networking. Porque tu vai gerar uma conexão com pessoas de altíssimo nível, né? Não tem dúvida. Isso me ajudou muito no mercado de opinião. Não foi nem nos meus outros negócios, não, por incrível que pareça. Também ajudou na área imobiliária, que tinha empresários grandes, depois que eu já tinha um determinado porte, né? Empresários que eram colecionadores de arte. Aí já me ligava, Marcos, quanto vale esse quadro? Pago, não pago? Enfim, isso te ajudou também. Óbvio, networking... Seja qual for ele, sempre ajuda. Não existe networking. Se você souber fazer um bom networking, um bom relacionamento, sempre é muito válido. Muito bom. Anotei aqui também, tu falou do que tu ouvia em casa sobre dinheiro, que dinheiro honesto era motivo de orgulho. Então, é mesmo. Eu continuo achando que é. Eu concordo contigo e eu acredito que isso foi uma das coisas que te ajudou muito, porque te fez largar muito na frente. Porque a maioria das pessoas ouviu o que em casa? Que rico é ladrão, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não é coisa boa e tal. E tu ouvir, receber essa crença de que dinheiro honesto, fazendo com trabalho, é algo bom e que dá orgulho, te faz largar muito na frente. Porque não tem todas as crenças limitantes que a maioria das pessoas tem, né? Exatamente. Tu também falou uma coisa que eu sou muito assim. Tu ficava louco pra chegar a segunda-feira. Cara, eu acho segunda o melhor dia da semana. A maioria das pessoas não acham, mas eu acho, cara. Eu também. Tu falou uma coisa que eu achei interessante. Quando eu perguntei quais as pessoas que mais te ajudaram. Tu falou do teu pai, mas depois tu falou, a segunda pessoa que mais me ajudou foi eu mesmo. Porque no final era tu que tava acordando todo dia indo trabalhar. Isso me marcou. Tu falou também sobre ter tesão no sucesso dos outros. E que para ter sucesso, tu tem que gostar do sucesso dos outros. Você tem que gostar do sucesso, seja qual for ele, né? Exatamente. E aí o que eu anotei aqui, cara, a fórmula de tudo que eu ouvi, assim, ó, resumindo tudo que tu falou, para chegar onde tu chegou, é trabalho mais tesão. Gostar do que você está fazendo. E muito trabalho. Muito trabalho. Marcos, agora a nossa pergunta, que ela tem como função o quê? Ajudar a galera que está começando, o pessoal que está começando. Porque tem muita gente que nos ouve, que já chegou lá, milionários, multimilionários, mas tem muita gente que tá começando, né? E quem está começando não pode participar de um grupo como Mercado Opinião, não pode estar num ambiente com pessoas que já chegaram lá. Então, a minha pergunta para ti é, se quando tu começou, com a cabeça que tu tem hoje, tu tivesse, se fosse começar hoje, né? Tivesse R$200 no bolso, o que tu faria com esses R$200? Cara, pô, R$200 é difícil, né, cara? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você escutou falando aqui em diversos momentos que eu tive vários negócios. Mesmo dentre os bem-sucedidos, eu me arrependo de não ter focado. Talvez isso foi, em parte, culpa da minha mãe, que eu sempre escutei: quem deixa todos os ovos na mesma cesta corre mais risco.
Uhum. Então eu sempre tive muito medo, muito medo de deixar tudo na mesma cesta. E acabei montando um mundo de negócio, né? E Uhum. obviamente quando você monta um mundo de negócio, alguns não vão dar certo. Então eu acho que se eu tivesse focado em menos negócio, eu teria feito um melhor negócio. Foco ajuda muito também. E eu desfoquei um pouco. O meu foco sempre foi, vou trabalhar pra caceta. Hoje eu tô cuidando desse negócio, então eu vou focar nele. Uhum. Mas eu acabava que estava desfocando, porque tinha um outro negócio aqui que eu tinha que deixar de focar nesse para focar naquele. Uhum. Né? Então, foco é importante, mas o multifoco, não sei nem se existe isso, Uhum. né? Isso eu acho que me atrapalhou. Uhum. Mas no final das coisas, no final das contas, é aquilo que eu te falei. Deu certo. Sim. E o único jeito de dar certo é trabalhando muito, cara. E gostando do que você faz. Sensacional. Marcos, obrigado Obrigado a por ter você, viu? vindo. Que aula. Paulinho, obrigado aí por ter trazido esse cara aqui. Pô, com certeza o pessoal curtiu muito. Como é que o pessoal faz para te achar? Instagram? Eu tenho o meu Instagram de obra de arte, que chama @MarcosKennigan, né? Aham. Acho que é @MarcosKennigan. É Marcos Kennigan. Escrever Marcos Ah, Kennigan vai aparece achar lá, lá. né? Só tem eu lá, né? Pelo menos em Kennigan com N no final, só tem eu. E tem o Instagram Mercado e Opinião Marcos Kennigan. Eu fico mais no Lá Mercado e no Opinião Mercado Marcos Opinião. Kennigan, porque o outro Marcos Kennigan, só obra de Só obra arte. de arte. Só, não tem Boa. mais nada. Isso não é uma crítica, né? Mas eu nunca vou chegar num restaurante ou marcar o restaurante. Sim. Ó, tô aqui, aí filmar a lagosta que eu tô comendo. Não é a tua. Não é, você nunca vai ver isso. Ou se eu estiver viajando, você não vai saber que eu tô viajando. Boa. Né? Não... Show de bola, show de bola. Beleza, então. Meus amigos, então aproveitem e sigam lá. Sigam o Mercado Opinião, né? Melhor seguir Pô, seria bacana demais. o Agradeço a Mercado todos que me Opinião. seguirem. E tem mais, eu sigo todo mundo de volta desde que a pessoa se apresente. Aí, ó. Já... Pô, Porque quanto é que vale um seguidor desse, ô, Paulinho? eu, Um eu, seguidor desse eu nível? sigo todo mundo. Se o cara se apresenta, olha, eu sou pedreiro na consultora tal. Ok, ele se apresentou. Ó, eu sou cabeleireiro em tal lugar. Ó, eu sou empresário. Ó, eu mexo com... Ok. Agora, meu nome é Paulo. Deus acima de tudo. Pô, eu conheço, meu filho. Quem é você? Me apresenta, fala. Você... Né? Aí eu não sigo. Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Meus amigos, então foi isso. Esse foi o nosso episódio dessa semana do podcast Segredos dos Milionários. Aproveita, me siga lá, @LeoSoares8S. Siga o Insta e as redes do podcast, Segredos dos Milionários PDC no Insta. E nos vemos no próximo episódio. Marcos, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Tá? Paulinho, obrigado por ter vindo aí. E lhes deixo um abraço e que amigo.